Estamos aqui no Vita, viemos fazer a nossa análise biomecânica. Então eu vou correr numa esteirinha, a gente tem todo um equipamento aqui, vocês já conhecem o espaço. E eu vou tentar mostrar para vocês o máximo desse exame, que na verdade é para solucionar alguns vícios incorretos de movimento, ver o que dá para melhorar no sentido de passada, de movimentação de braço, então postura, então tudo que puder melhorar para a corrida a gente vai ver se eu estou fazendo certo ou errado. Eu já sei que eu tenho uma passada meio estranha, eu raspo os tornozelos aqui, tanto é que toda corrida que eu faço os meus tornozelos por parte de dentro ficam sujinhos, né, da sola, mas a gente vai ver aqui como que vai ser e vai dar tudo certo. No final sempre dá certo, velho. Vocês já conhecem o espaço, então vocês estão em casa. Para entender em qual momento você tá e quais objetivos você tem. Se você tem históricos de lesão e tudo mais, tá bem? Tá. Depois que a gente fizer essa primeira etapa, nós vamos para a esteira. Se você já tiver aquecido, já pode ir para a velocidade que você está adaptado. Ou então você faz um breve aquecido. Uma alongadinha, vai. Tem problema. Pode aquecer, pode alongar, pode ficar na esteira o tempo que você achar necessário para chegar na velocidade que você ficar confortável, tá bom? Depois que a gente finalizar aqui, nós vamos para os testes complementares. Aí a gente vai avaliar força, mobilidade, flexibilidade e controle de movimento. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente retorna para cá e eu já consigo te dar o feedback hoje do seu resultado. O que você costuma fazer de fortalecimento? Faço bastante mini band, abre e fecha a perna, pra frente, pra cima e pra baixo. Fora aí musculação, né? Faço alguns exercícios de musculação, agachamento, adutora, o que mais? Avanço, todo tipo de posterior. Perfeito. Porque é bom mesclar os dois, tá? Porque a academia ela é boa, é melhor do que nada, mas não entra dentro do gesto que você precisa trabalhar Então, para a corrida, sabe? Ah, então que bom, porque eu tô devendo um pouco a musculação. Então, o que a gente orienta? Para quem corre, pedala, nada, não é uma hipertrofia, não precisa que você vá para academia e pegue um monte de peso. A gente precisa fazer com que você ative as musculaturas que você recruta durante o gesto esportivo, que no caso é corrida, é natação, é bike. Então a gente vai trabalhar dentro da especificidade desses exercícios. Você consegue me orientar nisso? Consigo, eu vou te passar vários exercícios. Quanto tempo faz que você corre? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses. 5 meses, tá. Quantos quilômetros você está correndo em média por semana? Por semana dá uns de 45 a 50. É bastante, tá. Você está em algum ciclo para fazer alguma corrida específica? Estou me preparando para fazer a maratona do Rio de Janeiro em junho. Em junho, que vai 22 ser... de junho. Você corre só no parque, rua ou corre na esteira também? Muito difícil correr na esteira, só se tiver uma chuva muito forte, algo assim que não acontece tem um tempo. Certo. Você já participou de competições? Já fez prova de 5, 10? Já? Quais foram as duas últimas que você fez? 21 quilômetros e 8 quilômetros, a penúltima. Você lembra o tempo em que você fez essas provas? Eu lembro de 21 foi 1h45, com um pace médio de 4,57. E a de 6 km eu acho que eu fiz num pace de 4,30. Porque os tênis de quadra, hoje muita gente vê como vilão, que eles causam lesão e tudo mais. Só que a questão é quando você usa e você precisa estar preparado. Porque realmente ele vai reduzir o seu tempo de contato com o solo e a sua musculatura precisa estar adequada. E ele projeta que você corra mais com médio pé e antepé. Então, se você tem um tipo de contato com o calcanhar no seu dia a dia e muda para um tênis desse, ele vai acabar tendo um recrutamento maior da sua panturrilha e você não está acostumado. Então, você precisa também fortalecer, estar adequado para que você utilize esse tênis. Ou em treinos de tiro, que ele é o mais adequado, ou para prova. Ele não é um tênis para você usar no dia a dia mesmo. O que eu faço? Geralmente eu costumo revezar. Como eu faço um treino de tiro uma vez por semana, eu uso uma semana sim, uma não, uma sim, uma não. E
É só mais próximo de algumas provas, por exemplo, essa da Atenas, que eu usei mais no de 19 km, 17 km, aí eu fui usando para ir acostumando com a rodagem mais longa. Eu fiz uma sessão fiz 2 ou 3 infiltrações no joelho por conta de uma falta de menisco e cartilagem que eu tenho no joelho esquerdo. Tá. Isso foi em 2023, final de 2023 mesmo. Foi a primeira, acho que foi em novembro, a segunda em janeiro de 2024 e uma um pouco antes do carnaval. Certo. E você fez nos dois? Não, fiz só no esquerdo. Só no esquerdo? Eu nunca mais tive essa dor, tá? Depois dessas infiltrações, e eu achei que isso era uma parada que me impossibilitava de correr na minha cabeça, né? Porque nunca mais senti essa dor tanto parado quanto correndo, então pra mim funcionou. Não sei se funcionou ou se porque na época eu fazia boxe, então eu tava com muito pêndulo, muito giro e tal. Então a minha segunda médica, ela disse que o esporte desgastou um pouco, meu joelho tem uma folguinha assim, então ele raspa mais. Hoje, você tem alguma queixa? Tem dor? Então, eu tenho algumas dores, mas assim, pela minha percepção, são dores comuns de esforço feito. Então, como eu te falei, eu tenho algumas dores aqui na região do quadril. Na verdade, só na região do quadril eu tenho dores. Quando eu falo quadril, eu falo daqui da cintura até o meio da coxa. Entendi. E mais para essa lateral? Então, às vezes eu tenho... Eu não consegui identificar isso ainda. Mas às vezes eu tenho umas dores na parte frontal do quadril, que é bem aqui nesse pescoço aqui, que é nesse movimento de subir a perna. Essa na lateral eu nunca tinha tido, eu tive agora nessa prova. Acho que por conta desse esforço excessivo. Então eu tive aqui a lateral inteira dolorida. E bem embaixo da bunda aqui. Eu sinto que eu compenso meu lado esquerdo mais. Então todas as dores que eu falei, elas são mais intensas do lado esquerdo. Certo. Até quando eu vou fazer liberação, todas as dores são piores do lado esquerdo. Você dorme bem? Deu uma falhada aí. Defina bem. Você, assim, porque a gente sabe que tem que dormir 8 horas, que é o que a gente tem descrito, tudo mais. Só que às vezes você chega pra mim e fala, eu durmo 7 horas, mas eu acordo super bem, super disposto, não acordo cansado. Então, eu acho que é o meu caso, eu durmo de 6 a 7 horas sempre, não chega a bater 8. Só que o meu sono REM é baixo, o meu sono profundo é baixo. Eu acordo, eu tenho sempre um sono muito leve, então qualquer coisinha eu acordo. Mas assim, o fato de não acordar cansado não me faz querer consertar tanto o meu sono assim, sabe? Porque eu acordo super bem, eu acordo todo dia 4 horas da manhã, então o meu corpo tá acostumado, eu não acordo cansado assim. É lógico, acordo preguiça e tal, mas já tá adaptado. Não é um... porque isso que é importante. É claro que seria o mais adequado que você conseguisse ter essa noite de sono de 8 horas, mas se você acorda descansado... É que parece que quanto mais eu durmo, mais cansado eu fico. Não. É sério, eu acordo, tem dia que, sei lá, por alguma razão eu fui dormir mais tarde, não tenho um treino no dia seguinte. Se eu dormir mais de 8 horas, eu acordo e parece que eu tô... mais cansado. Baleado. Agora sobre sua alimentação, e é uma alimentação não do seu dia a dia, mas se você consegue se alimentar antes dos seus treinos e se durante as provas você faz ingestão de carboidrato, antes se você faz como que é? Ou você tem que ir em jejum? Eu costumo não comer antes dos meus treinos, por isso que eu gosto de treinar cedo, então eu não como nada, né, de comida, um ovo, um pão, não gosto de treinar de barriga cheia. E eu faço ingestão de carboidrato e de eletrólitos durante os treinos. Alguns treinos também, não são todos. Quando é um treino muito longo, eu faço a ingestão de eletrólitos antes do treino, às vezes à noite, às vezes de manhã. E o carboidrato eu uso durante os treinos, dependendo a distância. Qual o seu pace hoje que você tem feito? De rodagem e tal?
Depende muito. Por exemplo, a prova de 21 km eu fechei para quase 5, mas um pace confortável para mim é 5,30, que eu consiga conversar. Então, lá na esteira você coloca entre 11 e 11,5 e você vê se está perto ali do que você costuma fazer. E aí, a hora que você aquecer, estiver na velocidade que estiver adequada, eu começo a filmar, tá bem? O que eu vou pedir pra você agora, pra você tirar a camiseta, se você não se importar. Você vai pra esteira, vai fazer o aquecimento que você se sentir mais confortável e a hora que tiver ok, a gente começa a filmar. Pode ir? Pode sim. Pode parar. Se você quiser apertar esse botão vermelho, pode apertar também que ele para. Gradativamente. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser para avaliar a força do seu core, tá bem? Então eu vou pedir para você cruzar os braços aqui nos ombros. Você vai juntar as pernas. Eu vou elevar com a perna esticada. Licença, eu vou colocar minha mão aqui. E eu vou pedir para você descer a perna bem devagar até você tocar a maca de novo. Tá bem? Você vai soltar. Eu vou soltar. Chegou só para tirar o músculo. Pode descer. Se tiver fácil, dá uma segunda atrás. Agora a gente vai avaliar o seu core junto com o seu glúteo para ver como você recruta para estabilizar a sua pelve, tá bem? Você vai manter os ombros aqui, você vai flexionar seus dois joelhos, vai afastar um pouquinho as pernas, pode afastar. Você vai elevar o seu quadril da maca e vai tirar a perna esquerda. E você vai ter que sustentar nessa posição por 20 segundos, tá bem? Com ela esticada. Então, preparou, elevou o quadril, pode ir lá, tirou a perna esquerda, mantém na mesma altura aqui da direita e sustenta assim por 20 segundos. Por favor. Aí, valendo. Foi, pode baixar. Sentiu muita diferença entre um lado e o outro? Sim, o lado a perna esquerda na maca ficou mais difícil. Posterior senti mais na perna esquerda. Tá certo, deixa eu marcar aqui. E a lateral aqui. Você sentiu a lateral? Não de dor, eu senti esse lado tá mais fraco. Agora a gente vai para os testes de força, tá? Esse aqui a gente vai fazer para avaliar seu glúteo médio. Então a força que você vai fazer vai ser lá em direção ao teto. Só que diferente do que você fez na cadeira, a gente vai usar o dinanômetro manual. Então você vai fazer 3 vezes de cada lado, porque depois eu vou tirar uma média e ver se você está dentro dos valores esperados para sua idade de gênero. Prepara, vai! Bora, força, 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 vamos, 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 Gabriel! Deu, pode baixar. Aí. Fiz força. Mais 2 vezes, tá bom? Se eu perceber que alguma ficou muito diferente, eu faço mais uma. Tô fazendo força real. Isso, pode fazer, por favor. Preparou? Vai. Bora, força, 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 vamos, 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 bora, 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 bora. Deu. Ó, dói aqui, ó. Aí você vai virar pro outro lado. Aonde você sentiu é bem no trocânter, é bem aonde tem a inserção do glúteo Bem médio. nesse osso aqui, né? Agora a gente vai avaliar a força do seu glúteo máximo, tá bem? É um pouquinho diferente a forma como nós vamos fazer a força e aonde eu vou posicionar. Para esse teste, o que você vai fazer aqui para mim, por favor? Leve flexão do seu joelho e você vai levar a perna em direção ao teto, tá bem? Então você vai fazer uma força dessa forma. Não pode dobrar muito, porque senão você vai ativar o posterior. E o posterior a gente vai avaliar depois, tá bom? Preparou? Vai! Bora! Força, 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 vamos! Deu! Tá reclamando, mas foi bem, tá vendo? Foi bem essa? Eu só vou palpar onde você tá sentindo as dores, tá? Licença. Vou pedir pra você dobrar aqui essa perna, pode apoiar aqui. É um pouco dolorido, tá? Manda Então, bala. qualquer coisa me avisa se tiver muito. Traz e freia a volta. Então, traz e freia a volta. Dolorido aqui, né? Mobilidade, ela é articular.
Diferente da flexibilidade, que é o músculo que está encurtado. A mobilidade é a falta de movimento dentro da articulação, mas também tem exercício que a gente passa para auxiliar nisso, tá bem? Agora a gente vai avaliar a força do seu pé, tá? E o quanto de consciência você tem. Primeira coisa que eu vou pedir para você, abre bem os dedos, separa. Isso. Tipo, abre. Agora fecha bem. Um pé de cada vez. Eu vou pedir para você colocar só a metade dele aqui em cima, de um só. O que você vai fazer para mim? Você vai puxar a toalha com os dedos e vai tentar segurar, porque eu vou puxar essa toalha e não pode escapar. Uma vez só? Não, eu vou ficar segurando. Isso, você segura uma vez e eu vou ficar puxando, tá bem? Preparado e ver se não machuca, se você não sente dor. Pode puxar, vai. Isso, boa. É isso mesmo. Esse teste aqui, a gente está avaliando a força da musculatura intrínseca do seu pé, que é ela que dá o suporte para o seu pé, e a gente considera o core do nosso pé, que nem a gente tem do abdômen, tem para o pé. Então, o que ele faz? Na hora que você corre, você faz, né, você supina o pé, e quando você vai distribuindo carga para o seu pé, esse arco ele precisa amortecer a força de ação do solo. E aí, ele faz o amortecimento, mas essa musculatura precisa manter firme para te auxiliar na propulsão. Então, ele absorve o necessário, senão você corria assim. Então, você tem uma boa mobilidade do pé, você tem uma boa consciência, porque você conseguiu abrir e fechar esses dedos, né, de forma bem, ó. Isso é ótimo, abre bem, fecha bem, e você consegue ter essa ativação dessa musculatura para dar suporte para o seu arco. Se a gente fortalece o pé, a gente reduz em muito lesões no membro inferior de corredor. Então é muito importante trabalhar descalço, né, os exercícios, você fazer esses fortalecimentos para que você evite lesão, tá bom? Mas tá ok. Só que para fazer esse teste, você vai ter que fazer no ritmo, é como se fosse uma cadência. Então eu vou colocar aqui o ritmo atrás de você. Tem que fazer no ritmo, tocando o calcanhar na rampa e a cabeça aqui no equipamento. Quando que eu vou parar o teste? Se você sentir dor, se der cãibra, e se você parar de bater a cabeça aqui e sair do ritmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, aê, boa. E agora não vai mais, né? Esse ardeu, velho. Agora a gente vai avaliar o seu posterior de coxa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, força, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deu? De todas as musculaturas que a gente fez, o mais fraco que eu encontrei em você foi o posterior de coxa, e a hora que você fez a elevação, que precisa recrutar o core com o glúteo médio, você sentiu mais posterior de coxa? Eu acho que o meu glúteo tá muito fadigado ainda. Eu sinto ele fadigado. Eu tenho certeza que se me pegasse numa semana mais tranquila, você não sentiria tanto. E assim, ele isoladamente está bem forte, tá bem. O problema é quando a gente precisa ter sinergismo entre essas estruturas. Então, por exemplo, na corrida você não utiliza essas musculaturas isoladamente. Você está recrutando o seu core, está recrutando o seu glúteo, posterior de coxa, panturrilha, vários músculos ao mesmo tempo. E é isso que a gente precisa trabalhar. Porque às vezes a pessoa é muito forte isoladamente, mas a hora que tem que fazer esses gestos esportivos e recrutar, não tem nem o sinergismo, não tem a coordenação entre as estruturas. Então, os exercícios que a gente passa aqui é justamente para te condicionar para o gesto esportivo, entendeu? A biomecânica não está aqui para dizer se você corre certo ou não.
mas a gente consegue identificar seus padrões de movimento, que vai ser baseado dentro das vivências que você teve até hoje, e a gente dá suporte. Porque sinceramente eu não me sinto fraco nas corridas. Não, você não é fraco. Muscularmente, assim, mas nesses específicos eu sinto que daria pra fazer mais. Mas assim, tá bem de força. O que a gente precisa mesmo é essa coordenação entre as estruturas, que todo mundo trabalhe em conjunto e que você faça os fortalecimentos no gesto. O que isso quer dizer? Trabalhar unilateral, entendeu? Cadeia cinética fechada. Porque, por exemplo, eu faço o fortalecimento do glúteo médio. Uma das funções dele é abrir a perna. Se você for para academia, é a cadeira abdutora. Mas na corrida, você não corre com a perna aberta. Você recruta ele para estabilizar a sua pelve. Então, ele não deixa a pelve tombar e o seu joelho para dentro. Agora, aqui na minha frente, pode subir aqui no meu tapete, mão na cintura, 10 saltos no local. Não precisa ser salto muito alto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. O último vai ser apoiado aqui no número 2. Tem que pular no quarto. É quase isso. Um pé você vai colocar aqui em cima e o outro vai estar aqui à frente, tá? Tá. Você vai fazer esse movimento pra mim 10 vezes, ó. Tá? Tirar o pé do chão? Tira o pé do chão, tá? Só o daqui de cima que você não tira. Esse você tira e faz aqui pra eu ver. Cuidado pra não bater a canela, tá? Porque às vezes você põe o pé muito pra trás, isso assim tá ótimo. Braço solto, isso. Tá bom? Pode. 10 vezes com essa perna. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Aí. Mesma coisa. A hora que você faz, o que eu estou observando? Como o seu pé está reagindo, se o joelho está indo para dentro. O tornozelo ficou estalando. Ficou estalando desse aqui, né? Mas você sente dor? Não, sem dor. Só o barulho. Às vezes é só a posição que você fez. Porque nesse esquerdo eu senti ele assim, ó. Isso. Ele fez bem mais. E aí o que acontece? Aqui eu estou avaliando o seu controle de movimento. O controle de movimento é como o seu corpo está te estabilizando durante o gesto. Então ele não tem a ver só com a força. Se você não tiver esse controle de movimento adequado, você também não vai conseguir estabilizar. Então por isso que a gente avalia a força, a gente avalia a mobilidade, controle de movimento. E muita gente acha que é só fraqueza. Mas só por a Power Balance que funciona. Lembra da Power Balance? Nossa, socorro. Ai, que horror. Quem nunca usou uma Power Balance que dava mais equilíbrio para você? Então vamos lá. O que esse software faz? Você lembra que a gente falou para vocês que ele é por inteligência artificial? Então a gente não precisa daquele monte de marcador porque ele vai reconhecer seus pontos anatômicos, tá? Então ele basicamente transforma o seu movimento em número, porque aí a gente consegue quantificar e ver o que tem de valores normativos na literatura e se você está dentro desses valores ou não. Porque senão a gente só ia qualificar dizendo se o movimento tá bom ou ruim. Aqui não, a gente chega em números, tá bom? A primeira variável que a gente coloca é a cadência. Porque muita gente tem dúvida e chega aqui achando que a cadência tem que ser de 180. E não é bem assim. A cadência é o número de passos que você dá por minuto. Ah, tá. Entendeu? Passos por minuto. Passos por minuto. Então, muita gente fala, tem que ser de 180. Só que vai depender do comprimento do passo da pessoa, vai depender da velocidade que essa pessoa está correndo. Então, não dá para exigir que uma pessoa que tem 1,80m e uma de 1,50m tenha o mesmo tempo de contato ali de passo por minuto, tá bem? Então, não tem um valor de referência e isso vai variar de acordo com a velocidade que você tiver, tá bem? Outra variável, mas essa é muito importante para nós e é nessa variável que a gente consegue identificar se você pode ter alguma lesão ou não, que é o tempo de contato com o solo. O tempo de contato com o solo é o tempo que você fica apoiado no chão, porque a gente tem as fases, né? De apoio e de voo. Então é esse momento, ó, onde você toca, fica e sai. Para a velocidade que você correu, que é acima dos 10 km por hora, a gente espera que você fique abaixo dos 268. Que deu quanto ali? O seu foi 263 com o lado direito, que você ficou de tempo apoiado, e com o lado esquerdo 266. Em porcentagem, você ficou 36,7% apoiado do seu lado direito e 36,9%.
Quando que a gente vai considerar uma simetria? Se você tivesse aí pelo menos 10% de diferença entre um lado e outro. Para nós aqui você tá bem simétrico, tá bem? Então tá ok, seu tempo de contato tá adequado, você não tá ficando muito tempo apoiado. O que pode fazer variar esse tempo de contato? Velocidade, se você tivesse corrido abaixo dos 10, a gente ia esperar que esse contato fosse mais alto. Abaixo dos 10. Isso, se fosse abaixo dos 10, você está correndo mais lento, então automaticamente você fica mais tempo apoiado. Outra coisa, o tênis. Quanto mais alto o drop, quanto mais macio, mais tempo você vai ficar apoiado. Por quê? Você precisa pisar, ele precisa amortecer para que você saia. Por isso que o tênis com placa reduz o seu tempo de contato com o solo, porque ele já te dá propulsão. Entendeu? Essa é a diferença e é isso que o tênis de placa diminui. Se você estivesse correndo com um tênis de placa na mesma velocidade, esse tempo de contato estaria mais baixo. Mas tá simétrico, você não tá compensando, mesmo tendo essa questão do lado... Não, você não compensa. Aqui no vídeo, na mecânica, não. Você pode ter até desequilíbrios, você pode até sentir que você ativa mais, cansa mais um lado do que o outro, mas mecanicamente você não está fazendo isso, tá bem? Tá ok. Outra variável que a gente avalia é a inclinação anterior do seu tronco, o quanto você está inclinando, que é o adequado, tá? Que é essa linha verde. O que a gente espera? Que você tenha um valor de 8,6 graus a 13 graus dessa inclinação. Não é adequado que você corra com o tronco muito reto ou com aquele padrão sentado. Qual valor você realizou? Aqui eu vou pegar o mínimo e o máximo do movimento que você fez. Então você está fazendo 14 graus de inclinação. 1 grau ali a mais do que a gente espera. Mais do que eu esperava. Mas 1 grau é muito irrelevante. Então a gente considera que você está fazendo adequadamente essa inclinação. Outra coisa que a gente avalia, eu vou colocar grande, tá? Vou aumentar ali para você conseguir ver. Que agora é olhando aqui, ó. Vamos lá. O que eu vou observar? A linha dos seus shorts. Ó. Deixa eu ver mais claro. A linha dos shorts, o quanto que ela inclina quando você pisa num pé só. Então, ó, você vai pisar com a esquerda. Pisou, ele estabiliza e mantém. Pisa com a direita, ele tem um pouquinho mais de drop. Não é algo enorme, porque você também não tem uma força tão reduzida assim. Você ficou um pouquinho abaixo, mas muito próximo do valor de referência. Mas a gente consegue ver a diferença. Então, quando você pisa, seu glúteo médio não está estabilizando o suficiente e ele tomba contra a lateral, mais o direito do que o esquerdo, tá bem? Outra coisa que a gente avalia nessa vista, se o seu joelho está fazendo o valgo dinâmico. Por muito tempo ele foi vilão, ele causa lesão, tem que corrigir, não dá bem, porque não é do seu tempo, não vai ser da sua geração, mas não tem mais essa questão do valgo dinâmico ser um vilão. Ele pode ser uma adaptação justamente para você não lesionar. Então, qual que é a consequência da fraqueza? Pelve cai, joelho entra. Mas às vezes ele não vai ser tão evidente no joelho, vai ser mais no quadril, vai ser menos evidente no quadril e vai ser mais no joelho. E o seu, ele não entra, ó. Ele mantém bem estável, tá? Mas seu joelho não faz esse movimento, ó. Caraca, tanto que meu pé gira pra fora, o tornozelo tá dentro. Mas isso, quer ver, ó, vamos ver. Lembra que eu falei se a gente observar... Ó o direito, como ele faz pra dentro, ó. Mas isso vem do seu quadril, tá? É o quadril. E a gente queria observar se você corria muito próximo ou cruzando o seu pé. Corre bem próximo. Quase tropeçando, velho. O valor de... Cair. Não, mas é porque você tá adaptado. Se eu quiser modificar isso... É que às vezes dá umas raspadas. Isso. Tipo, dá não chega a trupicar, mas dá Tem uma... gente que machuca, tudo machucado aqui. Se eu corresse 100 metros, talvez machucaria. Exatamente. Com a minha baixa, né? Então, isso a gente chama de padrão crossover, que quer dizer que você está correndo com os pés muito próximos. Pode ser que cruze, que é pior, ou está muito próximo.
O valor de referência é que você tem uma distância de pelo menos 5 centímetros entre uma passada e a outra. A hora que você corre aqui, você faça esse movimento. O que pode levar a isso? Encurtamento, fraqueza da musculatura do quadril, a hipomobilidade, porque você está com a mobilidade reduzida do seu quadril, a gente precisa melhorar, tá bem? Quando a gente tem esse padrão, o que acontece? Você aumenta a tensão do seu glúteo médio e isso irradia para o seu trato iliotibial, que é aquela síndrome do trato, é a dor que você sente aqui na lateral, tá bem? Só que tem como a gente fortalecer seu glúteo e destensionar. Agora vamos para a sua pisada, que é outra coisa que muita gente tem dúvida. A pisada a gente só consegue ver no movimento. Então, se um dia você for comprar um tênis e alguém falar, vamos ver sua pisada, de colocar lá parado, falar que você tem a pisada pronada, tá errado, porque pisada é no movimento, tá? Como que é a pisada natural? Qual que é o movimento, a mecânica dela? Quando você toca o pé no solo, você tende a pisar supinando com o bordo lateral do seu pé. Então ele supina, conforme você começa a distribuir carga sobre ele, o talos, que é esse osso maior do peito do pé, ele faz um rolamento, que é onde ele prona, que é um movimento natural. O arco plantar com a musculatura intrínseca amortece, o seu pé novamente enrijece para que você vá para a fase de propulsão, tá? Então vamos analisar a sua. Você pisa, ó, ele faz um movimento de pronação. Pisou, sustentou, saiu. Pisou, sustentou, saiu. A sua pisada a gente considera como neutra. Lembra que eu falei que o que de fato amortece são os nossos músculos. Não adianta você usar um tênis com amortecimento, o que for, se você não estiver forte, tá bem? Então vamos agora avaliar como que você está absorvendo o impacto nessas articulações. Seu quadril precisa fazer uma flexão, o seu joelho e o seu tornozelo ao mesmo tempo. Então, quais são os valores de referência que a gente tem? Aqui a gente está olhando o seu lado direito. Para o joelho, a gente espera que você faça pelo menos 40 graus de flexão. É isso que vai te auxiliar a absorver. Se você tiver com menos de 40, significa que você está impactando um pouco mais nessa articulação, tá? Para o quadril, a gente espera que você faça pelo menos 20 graus. A sua média foi de 15,2 do quadril. Então, significa que nessa região, ele está absorvendo um pouquinho menos. Tem como melhorar. Para menos. Para menos. Ele está fazendo menos. A gente precisa melhorar para que ele chegue dentro do valor ali próximo de referência. Como que a gente faz isso? Fortalecendo dentro do gesto e te condicionando nesses movimentos. Entendeu? Então eu não vou pedir para você fazer na cadeira abdutora glúteo médio. Eu vou pedir para você fazer unilateral e forçando que você faça este movimento, porque eu também não vou chegar e falar, Gabriela, vai lá pro parque e corre forçando. Você vai correr que nem um ganso. Seu lado esquerdo estava mais forte, lembra? O joelho você fez 42,7 de flexão e olha o quadril como já subiu, 18,1, ficou mais próximo do valor de referência. Então a gente considera que você está fazendo uma boa absorção. O quadril direito tinha sido quanto? 30 e poucos? 15. E o outro foi pra 18? 18. E o joelho? O joelho foi 40 do direito e 42 do esquerdo. E o bom é 40? É, de 40 pra cima, não tem pode 40 ficar pra cima. abaixo. Isso. Então o direito ficou abaixo. O direito, mas ele tá absorvendo, ainda tá dentro do valor. O problema seria se ele tivesse feito 35, Entendi. 30 graus. Tá bom. Entendeu? Só que isso é um outro ponto que a gente vem estudando, porque na literatura já tem dizendo que o impacto pode não ter tanta relação com lesão assim, tá? A gente está se atualizando, a gente está vendo os estudos que estão sendo publicados para que a gente também consiga se atualizar aqui. Mas já tem sido falado isso também sobre o impacto nas articulações, porque a gente sabe que a corrida ela até pode estimular, por exemplo, o lombar. Muita gente acha que tem dor na lombar, não pode correr, que o disco vai desidratar, que vai impactar, e hoje a gente sabe que é o contrário. Então, porque o que acontece? Quando a pessoa entra num ciclo de maratona, acaba aumentando o volume de treino.
E aí a pessoa acaba diminuindo o fortalecimento. E não pode, porque é agora que você precisa mais. Então, mas a gente provavelmente vai falar isso depois, mas em que momento eu faço, por exemplo, vão ter dias que eu vou ter que fazer, se eu vou fazer 4 vezes na semana, vão ter dias que eu vou fazer os 3 no mesmo dia. Isso. Eu faço depois, quando eu Você já tô pode cansado, fazer depois. eu faço antes. A gente pode ver quais treinos Não você tem fica um- mais cansado. Porque, por exemplo, tem treino que vai ser mais puxado. Provavelmente você vai ter tiro, ter o longo. Aham. A gente evita fazer nesses dias. Certo. Agora, em dia que é mais tranquilo, você coloca. E assim, você vai perceber que os treinos, ele vai fazer as ativações, mas não é uma hipertrofia. Eu não vou tacar carga em Aham. você. Então, são exercícios que vai estar trabalhando a Só pra sua dar uma- musculatura, vai estar trabalhando no gesto esportivo, só que também não é algo que vai te matar, entendeu? E faz recuperação, tá? Faz o recovery, faz liberação. Faço, Muita faço. gente fala, ah, porque não resolve, é pouca coisa. Não, Nossa, pra mim faz não- diferença. Então é importante, né? O descanso também faz parte da sua evolução. Sim. Então, se você respeita a planilha, se você está fortalecendo, se você está fazendo a recuperação, está dormindo, está se alimentando, a chance de você tem como ir bem dar errado, né? não tem como dar errado. Porque a sua mecânica está excelente, força também. Só que a gente precisa melhorar esse sinergismo, só um otimizar o seu negocinho. movimento. Eu tenho uma pergunta. Essas deficiências que eu tenho, né? Quais lesões e aonde são as lesões que eu poderia ter? Quadril, É só quadril. quadril. O Quadril e no máximo o joelho, porque como eles são estabilizadores de pelve e joelho, você pode sentir a sobrecarga. Meu avô parou de correr por causa do quadril, sabia? Então eu vou fazer o seu laudo, tudo que eu falei aqui para você vai escrito nele, vai bem claro para que você entenda. Tem todas as alterações, no final eu coloco a conclusão, o que está associado com o que pode gerar essas sobrecargas, né, e o que trabalhar. Aí eu coloco no seu Run Fit esses 3 treinos com os exercícios que Tá. for mais eficaz para você, Combinado. tá bem? Tá bem. E é isso. Tá bom. Espero que você tenha gostado. Obrigado, Gostou? cara. Obrigado Que bom. pelo suporte, velho. E o que você Muita precisar, coisa- pode vir aqui. Se tiver dúvida, você está sempre Aham. aqui no parque, a gente está à Não, eu tô aqui disposição. direto. Muita coisa que a gente viu aí, eu imaginava, eu conseguia sentir um pouco, mas eu não sabia que era... Que tinha como ver, né? Tem que, como avaliar. Aí, ó, exames feitos, a gente descobriu muita coisa que não tá normal, mas também não é o fim do mundo. Então, o que eu recomendo para vocês? Faça os exames, se você puder, vá atrás disso, de ter esse autoconhecimento sobre você mesmo, no sentido de saber o que tá bom, o que não tá, o que dá para melhorar, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, manda para uns amigos que tá precisando aí, que os amigos é tudo duro, quadril de bigorna, manda pros caras aí que vai ajudar com certeza. Valeu, tamo junto!